Pode. Bem, bom dia a todos. Vamos dar início à apresentação do trabalho conclusivo do curso do aluno Bruno Barros. Já inicio agradecendo a todos, agradecendo os presentes. Bruno, você tem entre 20 e 30 minutos para essa apresentação. Bem, bom dia, gente. Sou Bruno Barros de Andrade, orientando a professora Cibele Marques. O objetivo da apresentação de hoje do trabalho é falar sobre o desenvolvimento de um painel de indicadores para acompanhamento e gestão financeira de obras usando Power BI. E esses vão ser os tópicos que nós vamos vencer, trazendo especialmente um foco maior na parte dos resultados, visto que foi um estudo de caso de uma empresa e da solução que a gente conseguia elaborar para trazer esse painel à vida. Trazendo um pouco do contexto da própria engenharia civil, na disciplina de Construções 2, por exemplo, estudamos as diferenças produtivas da indústria da engenharia civil para as demais. Uma indústria automobilística, por exemplo, se instala em um único local e nesse local ela segue uma produção seriada de veículos de forma que a cada 20 a 40 horas sai um novo veículo da produção. Enquanto na construção civil segue uma lógica bem diferente, tendo cada canteiro de obra como sua própria fábrica, sua própria unidade produtiva e que naturalmente traz uma grande complexidade, uma grande quantidade de variáveis a serem vencidas em cada obra. Dessa forma, além de ter esses desafios, temos também o desafio financeiro, porque enquanto um carro tem seus custos para ser comercializado e vai gerar em torno, por exemplo, de R$100.000, sabemos que as obras e os apartamentos que são feitos devem ser feitos na obra como um todo, de forma que os gastos eles são feitos durante toda a produção do empreendimento e os recebimentos são feitos de forma descasada e muito mais à frente, fazendo com que tenha um fluxo de caixa bem prejudicial e que necessite de capital intensivo por parte dos incorporadores. E diante dessa necessidade de capital financeiro, redundante, de capital, é necessário também que seja muito bem planejada a gestão financeira do empreendimento, de forma que isso possa ser feito de forma saudável e sustentável, consiga ser entregue sem trazer maiores ônus ou o prejuízo de não conseguir terminar a obra. E isso vem se tornando cada vez mais necessário ter essa gestão financeira cada vez melhor feita, especialmente por conta da dimensão da construção civil no Brasil. Mesmo tendo sofrido uma desaceleração no ano de 2025, ela tinha crescido 4% em 2024, no sorrido, em 2025 foi apenas 0,5%, mas mesmo esse crescimento reduzido ainda apresentou cerca de 90 mil postos novos de trabalho formais e representa mais de 3 milhões de pessoas empregadas no setor, dando a importância desse segmento para a economia. Dessa forma, visando a importância disso e a necessidade de uma melhor gestão financeira, nós objetivamos desenvolver essa metodologia e esses indicadores no Power BI como uma forma de conseguir fazer o melhor acompanhamento gerencial, e esse foi o objetivo geral do nosso trabalho, que pode ser dividido em objetivos menores, sendo eles diagnosticar lacunas dos processos da gestão financeira, definir os indicadores financeiros prioritários que seriam utilizados, propor um modelo para que os dados eles fossem organizados de forma correta, desenvolver um protótipo funcional do painel do Power BI e documentar os desafios técnicos e organizacionais para que isso possa ser replicado não indiscriminadamente, porque foi um estudo de caso específico, mas possa ser replicado por outras pessoas usando esses princípios que foram trazidos aqui. Já para o nosso referencial teórico, trouxemos alguns principais temas, sendo eles na gestão financeira em incorporadoras, como já foi dito, tem esse fluxo de gestão financeira muito descasado, e como o próprio Goldman falou, existe um grande descasamento entre esses pagamentos e esses recebimentos, e precisa ser muito bem visto. Temos que entender os indicadores de desempenho, que são números que vão trazer à tona a realidade da empresa sob alguma ótica. O indicador é sempre um número que vai indicar alguma situação numericamente e, nesse caso, também de forma quantitativa. Temos a questão da conciliação bancária, que é um elemento basilar de qualquer gestão financeira e da geração de dados em qualquer tipo de negócio. O que seria a conciliação bancária? É o simples fato de você incorporar os extratos bancários da conta no sistema
e a partir desse extrato na conta você classificar cada uma das transações realizadas de forma que a base da sua informação não seja apenas o lançamento manual que foi feito, que pode ser feito de forma errada, mas o próprio lastro da transação do banco, de forma que a informação ela fica bem embasada e pautada exclusivamente na realidade. Temos também os sistemas ERP, que se a conciliação bancária ela é a base e ela deve ser feita em algum local. Então, os sistemas ERP são sistemas, o ERP significa Enterprise Resource Planning, ou seja, é um sistema para o planejamento dos recursos empresariais e que engloba diferentes áreas. No caso dessa empresa específica, nós utilizamos o Ciente, que já era utilizado lá antes da minha chegada, e incorporava informações desde o financeiro, comercial, obras, compras, contabilidade, entre vários outros, permitindo que apenas nesse sistema fosse englobada toda a visão completa do negócio. E o sistema, ele vai ter as informações que vão ser colocadas lá e que são necessárias para serem gerenciadas, mas também ele deve ser analisado de alguma forma. E o Business Intelligence ele vem com o intuito de promover essa análise. Business Intelligence, ou BI, como nós vamos falar aqui também, é um conjunto de métodos e ferramentas que possibilita a padronização de análise e modelagem dos dados e a transformação deles em indicadores e gráficos que permitam a interpretação e que são construídos de forma personalizada para atender à necessidade daquele caso específico. E dentro do BI temos várias ferramentas, assim como nas chinelas de dedo, nas sandálias de dedo, temos a Havaiana, a Kenner. Temos dentro do Business Intelligence várias ferramentas, como o Tableau, o Qlik, o Data Studio, que é o do Google, e temos o Power BI, que é o da Microsoft, que foi utilizado aqui por ser muito versátil, ter uma boa robustez no processamento de informações e uma ampla conexão com diversas fontes de dados dentro dos negócios. Dessa forma, usamos o Power BI para extrair os dados do Ciente, neste caso específico. A nível da metodologia, primeiro, esse trabalho deve ser caracterizado como estudo de caso específico ou pesquisa aplicada, feita numa empresa cuja identidade não é revelada aqui a nível de sigilo, mas que visa trazer esses princípios e entender como isso pode ser aplicado na prática, mas novamente não podemos ser aplicado de forma disciplinada. O segundo, para que possamos entender um pouco qual é a realidade da empresa, é uma construtora incorporadora com 16 anos de mercado, que começou na fase Minha Casa Minha Vida e transicionou para o mercado de médio e alto padrão de empreendimentos verticais. Hoje a empresa produz 250 unidades habitacionais divididas em 3 empreendimentos e já lançou mais de 260 unidades apenas no ano de 2016, deixando bem claro que é a empresa que vem num crescimento acelerado, que vai passar por mudanças de forma muito rápida. E fizemos a seguinte delineação do fluxo de análise, que foi feito em 4 etapas principais. A primeira foi a do diagnóstico organizacional, ou seja, nós precisamos entender de forma qualitativa qual é a realidade daquele negócio, as informações que ele possui, mas também os processos e a rotina que é vivida lá dentro, de forma que a gente possa entender de forma mais aprofundada a realidade que eles vivem e as possíveis falhas do processo. Para isso, nós fizemos uma série de reuniões semi-estruturadas com 6 pessoas, sendo os 2 sócios-diretores, um gestor administrativo e 3 pessoas, sendo 2 analistas financeiros e 1 de compras. E usamos roteiros variando conforme o nível hierárquico de cada um, sendo um roteiro para o nível estratégico, outro para o tático e outro para o operacional, a fim de obter essas informações. E também, claro, observamos se o que era falado era feito de fato nas realidades que eles nos relatavam. Por exemplo, diziam que faziam a conciliação financeira e vamos entrar nisso um pouco mais para frente. A segunda etapa foi de auditoria financeira e o objetivo não foi fazer uma auditoria complexa, porque é um TCC de engenharia, então a gente tem que focar na parte que nos diz respeito e visamos apenas entender se a informação que estava no sistema ela estava correta ou não. Dessa forma, fizemos uma comparação dos saldos e das contas que eram lançadas no sistema para o que era relatado de fato no banco. Terceiro, fizemos uma etapa de redesenho dos processos, para entender que várias das necessidades que nós identificamos na etapa 1 pudessem ser melhoradas, solucionadas e otimizadas para a etapa 3 e para que consigamos ter uma melhor
uma melhor informação dentro do negócio. E quarto, após todo esse processo, aí sim entramos com a etapa tecnológica do Power BI, com o intuito de gerar esses indicadores. Então, quais foram os nossos principais achados? Primeiro, dentro da gestão financeira e fluxo de caixa, percebemos que era uma gestão totalmente reativa, então não havia nenhum tipo de planejamento de compras nem de pagamentos futuros. E notamos também que essa gestão financeira não era feita de forma adequada no dia a dia, porque eram notados vários erros em coisas simples como fazer pagamentos de forma que nós vimos um pagamento de R$48.000 ser feito tanto num dia quanto ser repetido no dia seguinte de forma errada. E que acabou sendo notado apenas porque o fornecedor que notou o erro e devolveu. Então era bem deficitário. O segundo era a confiabilidade dos dados e da conciliação bancária. Então, se o extrato que é colocado na conciliação, ele nos fornece a base, o saldo bancário ele é o nosso referencial para saber se o sistema ele está parametrizado financeiramente ou não. Se o saldo do sistema está igual ao saldo do banco, entendemos que está correto. Notamos que de todas as contas bancárias, nenhuma tinha o saldo equivalente ao do banco. Então, vimos que a parte de conciliação bancária não era feita da forma devida, mas era feita de forma manual, sem a inserção do próprio extrato do banco, de forma que o processo ficava solto e sem lastro. Terceiro, entendemos a estrutura organizacional e o fluxo de informação para entender se faz sentido dentro da realidade que eles têm estar alocados daquela forma ou não, quais eram as funções escondidas que vinham sendo executadas ou desvios de funções que aconteciam também no dia a dia. E quarto, a utilização do sistema, que nós percebemos que vinha sendo obviamente subutilizado, visto que não eram usados os principais recursos mais basilares para a gestão do negócio. Dessa forma, nós sintetizamos isso em dois principais pontos. Nós entendemos que, por mais que o sistema tivesse dados, primeiro deveria ser feita uma intervenção organizacional antes da intervenção tecnológica com o Power BI. Então tivemos que fazer antes uma mudança dos processos na organização para depois trazer o BI como forma de realçar apenas os dados corretos que deveriam existir. E também notamos um grande identificador dos retrabalhos, porque a empresa ela começava a comercializar os empreendimentos antes da formalização deles, de forma que vendia os apartamentos sem estarem regulamentados e sem ter CNPJ aberto da SPE. Então, acabavam usando contas de outros empreendimentos para recebimentos, pagamentos, não tinham CNPJ, então todos os lançamentos que eram feitos deviam ser desfeitos e relançados após a formalização do empreendimento, e tudo isso gerava um grande retrabalho do administrativo na utilização do sistema. Dentre os achados que nós fizemos, também agora na parte da auditoria, notamos que as notas fiscais elas não eram coletadas devidamente, existiam contas bancárias compartilhadas entre vários empreendimentos, tornando quase impossível no volume de transações que tem uma construtora você saber que gasto era de quem. Os lançamentos não identificados não eram só não identificados, mas também ninguém saberia mais responder, porque a informação se perdeu. E, portanto, temos uma ausência de dados confiáveis, mas um grande volume de dados. Nós fizemos essa intervenção entre outubro e novembro, percebemos que não valeria a pena nós retornarmos e fazermos todo o retroativo para o ano de 2025, porque a equipe teria que viver 2, 3 meses em função apenas disso. Então, concordamos em fazer uma data corte a partir de setembro de 2025 e utilizar a conciliação bancária apenas nos meses seguintes. E essa era a estrutura organizacional nomeada pela empresa no momento em que nós começamos os trabalhos. Note que eles se nomeavam como 2 CEOs, então 2 pessoas com o mesmo cargo, apesar de já terem uma certa divisão entre o administrativo e estratégico e a parte política. Nesse caso, seria até tranquilo. O único ponto que havia no desvio do problema era que esse CEO acabava de forma informal interferindo no administrativo.
De forma que nós entendemos que a realidade seria essa. Nós teríamos, ou deveríamos ter, um CEO cuidando dessa parte administrativa e estratégica e um COO para tocar a parte dos empreendimentos de forma focada, deixando clara a não intervenção de um no outro. E essa foi a nossa primeira intervenção organizacional. A segunda foi a inserção dessas duas funções. Por quê? Existe um grande desvio de função no dia a dia do financeiro. O financeiro ele já não estava sendo feito, e além de não estar sendo feito, o financeiro ele gastava em torno de 30% do tempo dele fazendo atendimento a cliente pós-venda, que não deveria ser feito pelo financeiro, já que nem o financeiro ele estava fazendo. Dessa forma, identificamos que tinha uma grande demanda de atendimento ao cliente, também porque o comercial da empresa gastava metade do tempo dele em atendimento de pós-venda e não em vendas. Então, a partir disso, nós conseguimos botar este novo carro e que foi de grande ajuda, de bons feedbacks pela parte do time. E também existe um grande desvio de função que, em uma empresa com 3 obras, começaram uma quarta, e que agora já lançaram praticamente o dobro de unidades habitacionais que tem, não existe uma pessoa dedicada ao departamento pessoal, e essa função era dividida com analista de compras. Então, esse caso já é autoexplicativo, e em decorrência disso, nós decidimos fazer também essa separação. Além disso, para evitar aquele tipo de erro que havia no contas a pagar, de ter pagamentos duplicados, sem lastro, sem informação, ter retrabalho de contas a pagar, entrando em contato com solicitantes, optamos pela criação de um formulário eletrônico padronizado com informações mínimas para que a solicitação fosse enviada, e de forma que todas as pessoas que tivessem uma solicitação a ser feita, seja de reembolso, seja de pagamento fora de compras, usassem esses formulários e todos caíssem em um canal único, que seria o e-mail desses contas a pagar. Assim, tudo ficou centralizado e a informação ficou muito mais rastreável e reduzimos a quantidade de erros. Além disso, identificamos que os pagamentos eram feitos todos os dias. Então, entendemos que isso não era necessário porque gerava mais estresse e era ineficiente. Então, alocamos em conjunto com o setor de compras e contas a pagar que fossem feitos os pagamentos apenas 2 vezes por semana. Assim, a diretoria passaria menos tempo em funções operacionais de aprovação e teria mais tempo para o gerenciamento e mais atenção para avaliar os pagamentos quando fosse fazer a aprovação. E na parte de conciliação, instituímos isso como uma rotina formal e também colocamos um sistema de metrificação e ensinamos o próprio time a olhar e a cobrar os respectivos responsáveis pela conciliação que estaria ou não sendo feita. Dentre os resultados imediatos do redesenho, nós notamos que as conciliações de fato aumentaram e tivemos um grande número de reduções de erros no contas a pagar, por relatos do próprio contas a pagar. Tivemos uma redução das perdas de informação e uma melhor interface de solicitações com a obra. Então, quando qualquer pessoa da obra tinha uma solicitação de reembolso e pagamento a ser feito, bastava usar o formulário e essa comunicação era feita de forma muito mais otimizada. E após todos esses esforços, aí sim entramos no ponto final, que seria a criação do relatório em Power BI. Para isso, nós fizemos o processo de ETL, do inglês é extração, transformação e carregamento de dados no Power BI. E esses dados foram extraídos de um modelo que o próprio Cindy fornecia para a obtenção de dados. Então, conseguimos fazer essa extração do sistema diretamente do BI e, dentro do BI, ao fazer a transformação das informações, fizemos a criação de várias tabelas e a correlação entre elas para que não só ficasse uma estrutura funcional para a demanda de agora, mas que possibilitasse futuras atualizações incrementais e que trouxessem futuras melhorias para o acompanhamento das obras também. Então, esse foi o nosso modelo utilizado de relacionamento de tabelas, sendo essas todas ao redor tabelas filtros e acessórios, e essas principais, as que contêm as informações relevantes. Essa aqui é a de pagamentos, que contém as informações financeiras, e essa, que ainda não está sendo utilizada, mas já foi trazida para cá, para essa abordagem incremental, que traz as informações de medição de obra, que não estavam sendo alimentadas, e orçamentários também, de forma que nós consigamos fazer a comparação do financeiro atualmente com o futuro estudo
na parte de obras e produtividade. Dentro do painel que nós desenvolvemos, como a conciliação era o básico, e isso ainda estava caminhando, não podíamos trazer indicadores mais complexos do que o básico. Dessa forma, utilizamos recebimentos realizados, pagamentos realizados e o fluxo de caixa, que é a diferença dos dois. E botamos 3 níveis de navegação, sendo eles uma visão consolidada da empresa, de todos os empreendimentos, uma visão por conta bancária que o próprio filtro do BI permite a nós vermos, nos permite ver, e a terceira por empreendimento, para que nós possamos ver como está a realidade de cada uma das obras vigentes. Então, esse é o nosso BI de forma completa. Aqui nós temos os recebimentos, pagamentos e o fluxo de caixa listado no período. Aqui nós temos essas mesmas informações dos recebimentos e pagamentos, mas agora segmentado por mês. Aqui essas informações segmentadas por obra, de forma que já vemos que a obra 4 aqui ela tem mais pagamentos do que recebimentos. E aqui, uma simulação de um DRE com um plano gerencial, um plano de contas provisório, e que foi feito de forma provisória porque a própria empresa estava na fase de redesenho do plano de contas em conjunto com a contabilidade. Então, nós apenas utilizamos uma versão provisória para isso, até que esse trabalho fosse concluído. Só que essa visão nos permite uma visão ampla, mas não nos permite entender cada obra por si só. Então, nós colocamos o filtro por canteiro para que possamos fazer uma possível antecipação dos cenários de estresse. Então, aqui, note que clicamos em obra 2 e ele está mais claro que os demais. Então, todas as informações do dashboard foram filtradas para mostrar apenas a informação dessa obra 2. Então, as informações aqui são de um único canteiro agora. Então, vemos que, nesse cenário, nós tivemos 2 meses de superávit, 1 mês de déficit de caixa, que foi compensado por 1 mês de grande superávit. Então, nesse caso aqui específico, não havia nenhum tipo de problema de fluxo de caixa, mas já é possível observar se esse fluxo ele vem sendo reduzido ou não, ou se está havendo algum tipo de break-even na obra, para que possamos antecipar e pensar no tipo de levantamento de recursos. E da mesma forma que filtramos para essa, podemos filtrar para qualquer uma das demais obras e ver a realidade dela, também pela própria DRE, a nível de custos, despesas e retiradas referentes a cada uma das obras. Só que uma das solicitações foi que a gente tivesse uma visão também não só geral do canteiro, mas das minúcias das transações que eram feitas. Então, fizemos uma segunda aba que nos permitia ter uma visualização completa, aqui de informações mais gerais, tanto de recebimentos na parte de cima quanto pagamentos na parte de baixo, segmentados por mês, por obra e por categoria do recebimento ou do pagamento, e que da mesma forma que filtramos as obras anteriores, podemos filtrar aqui, sejam obras ou categorias. E aqui, cada uma das transações feitas no período, separada por categoria, data e ou credor ou cliente, de forma que a gestão, se vê um mês com um custo maior, ela pode apenas buscar a informação e ver quais foram todas as transações feitas no período, já identificado o macro, o micro e o cash flow. E para auxiliar o time financeiro, nós criamos uma aba de conciliação bancária, apenas para que eles pudessem ver os lançamentos não conciliados de forma bem específica também, funcionando como um feedback em tempo real para eles. E nessa parte de cima, nós já vemos os montantes que ainda estavam pendentes de conciliação no momento em que o clique foi feito. Então, temos em torno de R$60 mil no mês de setembro, 70 no mês de outubro, 300 no mês de novembro. E o time ele conseguia ver cada um desses pagamentos, ver para quem eram os clientes, para quem eram os credores, e buscar essas informações no sistema e dar baixa. Então, isso já serviu para eles como uma grande lupa do que deveria ser melhorado no processo interno. Assim, nós passamos por algumas fases de validação. A primeira foi com a própria gestora, que nos solicitou essa visão mais detalhada, a priori, e que também pediu a incorporação de todos os empreendimentos do grupo. E a segunda foi com a própria diretoria,
porque a gestora já validou os números, disse que estavam conformes com o sistema. Depois a diretoria pediu apenas alguns ajustes de filtro e segmentação dos dados para que eles pudessem transicionar entre datas e períodos de forma mais simples, e que foi aprovado o painel como ferramenta de acompanhamento pela gestão. Quais as limitações que nós encontramos? Primeiro, que é um estudo de caso único, então não podemos adotar isso para todas as empresas de forma restrita, que a interface comercial financeira, ela era uma interface que gerava muito retrabalho para o financeiro, mas não conseguimos entrar nesse processo. Terceiro, foi a dependência da disciplina da conciliação, ou seja, se o time parar de fazer a conciliação naturalmente, vai ficar disfuncional com o BI. Quarto, a ausência de dados orçamentários no sistema, porque se nem a conciliação bancária era feita, que já tem um lastro simples, uma medição de obra, dados orçamentários, que são dados mutáveis, se tornaria um processo muito mais complexo. Então adotamos apenas esses por hora, e esses ficam com uma evolução futura. Temos uma profundidade histórica limitada, ou seja, a gente consegue ver quantas obras, qual o resultado de cada obra, mas não conseguimos ver quantos por cento dos recebimentos feitos correspondem ao total vendido, porque os nossos dados são apenas de setembro em diante. E o sexto é essa segregação parcial por obra, porque temos contas que têm informações compartilhadas, e isso acabava dependendo de conciliação manual do próprio time para fazer, e de identificação manual de 3 obras diferentes dentro de uma única conta bancária, o que tornava o processo também muito processual, muito propenso a ele. Por conclusão, nós percebemos que essa gestão em construtoras e incorporadoras de médio e pequeno porte não é uma decisão tecnológica, é uma decisão antes organizacional de processos. Entendemos que a informação, por mais que ela nasça no canteiro ou nasça no banco, ela percorre um sistema muito grande antes de chegar ao ERP e ao BI, e que, se os processos são frágeis, eles vão corromper os dados antes de sejam visualizados como informação. Dessa forma, o BI só vai operar sob a lógica do garbage in, garbage out. Então, se entra informação ruim, sai informação falsa, mas se entra um dado bom, vai sair informação verdadeira do BI. E por último, reiterando que as barreiras encontradas não foram em nenhum momento tecnológicas, mas apenas organizacionais. E como recomendações para trabalhos futuros, temos um incremento desse acompanhamento, fazendo a inserção dos dados também de medições e de orçamentos, para que possamos fazer tanto a comparação do orçado com o realizado, quanto também da própria produtividade da obra e da viabilidade financeira de cada um dos esforços que é obtido com as medições feitas. E também para que consigamos responder a seguinte pergunta, que o BI atual não responde. A obra está consumindo mais recursos do que o previsto para o estágio que se encontra? E com isso, acreditamos que chegaremos em um nível muito bom de gestão de informação dentro das construtoras e fazer realmente uma gestão por indicadores por informação, não às escuras ou contaminação. Essas são as nossas referências. Obrigado. A próxima fase da banca é justamente a armação a defesa e a armação da banca, em que a banca mediadora vai fazer suas considerações e dar seus questionamentos. Eu passo a palavra à professora Loara. Bom dia a todos. Primeiramente agradecer a Bruna e a Sibeli pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Gostaria também de parabenizar muito pelo trabalho e a orientadora também, a professora Sibeli. O trabalho está muito bom, eu tive nenhuma dificuldade de ler esse trabalho. O encadeamento de ideias está muito bom, né? A progressão dos parágrafos está excelente. Então, foi um trabalho fluido, com facilidade, não precisa ficar indo e voltando.
sua apresentação foi muito boa também. Então, parabéns aí. Vejo as mãos da sua orientadora também aqui no trabalho. Já conheço os trabalhos, né? Então, parabéns aí. Então, eu queria trazer algumas contribuições no sentido de abrilhantar ainda mais o seu trabalho, certo? Primeiramente, questões de formatação. Então, vou passar o artigo depois para vocês, para dar uma olhada, tá? Mas cuida disso. Porque o trabalho tá legal, mas eu falo por mim, eu sou uma pessoa que tem um preconceito com trabalho com problema de formatação. Então, o resumo, o tempo espaço, isso é bobagem, você resolve em 10 minutos, você senta e resolve tudo. As margens também, eu acho que dá para ajustar. Como você não mandou o Word, eu não consegui olhar exatamente. Mas pelo que eu bati o olho aqui, eu vi que dá para ajustar as margens, então dá uma trabalhada nisso. 10 minutinhos, está pronto, resolve, certo? Então, bobagem, tá? Mas eu recomendo que você ajuste, certo? Aí, a introdução está bem encadeada. Eu senti falta de você citar a fonte em alguns pontos, tá? Então, acho que é importante dar uma revisada nisso. Algumas coisas aqui eu sinto que tem fonte. Não é informação que você tirou ali da cabeça, não, que você pesquisou em algum lugar, você só não colocou, tá? Então, na introdução, nem tudo precisa estar com fonte, mas quanto mais você coloca, mais bem embasado o seu trabalho fica. Então, acho que é interessante revisar, tá? E aí, uma coisa que eu senti falta no seu trabalho, que eu acho que poderia, como eu falei, né, abrilhantar ainda mais, é você posicionar o seu trabalho na literatura. Ou seja, que outros trabalhos fizeram algo parecido com o seu, mesmo que seja em outra área, se você não encontrar na construção civil, tudo bem, mas que você possa trazer aqui e, quem sabe, até identificar uma lacuna. Não é obrigatório em TCC, tá? Mas algo assim, ó, esses trabalhos fizeram isso, isso e isso, mas o meu traz isso a mais. Então, eu contribuo com isso aqui a mais do conhecimento. Eu tive a sensação que o seu trabalho tem esse potencial. Então, dá uma olhada, tá? Acho que vai abrilhantar, tá? Referencial teórico, tem algumas questões aqui, mais de formatação mesmo, e de falta de fonte. Aí, isso aí, aqui é o lugar que você precisa cuidar mais disso. Por quê? Referencial teórico é o que vem na literatura. Então, precisa ter a fonte. Aqui, na introdução, a gente não negocia, né? Tudo bem e tal, mas aqui é negociável, precisa ter, tá? Então, dá uma olhada, né? Conversa com Cibele. Eu apontei aqui alguns lugares que eu senti falta principalmente, mas, de novo, é um conteúdo que eu vejo que vejo em algum lugar, só estou faltando colocar, tá? Aí, o método de pesquisa está bem escrito, né? Tudo bem organizadinho, tem as fontes de evidência, tem 3 fontes de evidência, né? Que para caracterizar um estudo de caso tem que ter 3 fontes de evidência, você triangulou aí, né, os dados coletados, né? Então, muito bom, tá? Eu só queria pontuar 2 coisas. Algumas coisinhas você vê depois no documento, tá? Aqui sobre a observação participante, eu coloquei um comentáriozinho, mas a construção dos indicadores. Eu achei que você economizou palavras aqui quando você foi falar sobre. Primeiro, eu coloquei a pergunta: você propôs indicadores novos ou você utilizou indicadores já comumente utilizados pelas empresas? Você só colocou eles no BI, né? Aumentou a transparência do processo, né? Utilizou os princípios da construção de estudo, né? Para poder melhorar esse processo. Mas a primeira pergunta que eu fiz foi essa, e a segunda foi: por que esses indicadores foram escolhidos? Então, no método, colocar essa informação aqui, tá? Por que você economizou palavras aqui? Vamos dar uma olhada nisso aí, tá? E aí, dos resultados, o que eu queria pontuar é que até a página 33, o 4.1.1, eu senti que ainda era método de pesquisa, não era resultados. Então, você fala aqui, ó, foram realizadas entrevistas individuais, aí fala que o roteiro está no apêndice. Então, tudo isso, na minha visão, ainda é informação do método e não dos resultados. Aí, quando você começa aqui, achados do diagnóstico, resultados, de fato, a partir daqui tudo é resultado, tá? Então, talvez valha a pena dar uma revisada e amarrar isso aqui com o que você já colocou lá em cima. Lá em cima ficou mais vazio e aqui você complementou. Então, amarra o que está aqui e coloca lá, uma sugestão, tá? E
A outra sugestão que eu queria fazer é que você bota o confronto dos achados com a literatura. Ótimo. Isso aqui é o sonho de todo orientador, né? Que o aluno pegue o resultado e depois faça a comparação com a literatura. Mas eu só sugeri que você chamasse isso aqui de discussão. Porque isso aqui é uma discussão, né? Então talvez valha a pena aí dar uma olhada nisso, tá? De resto, são observações bem pontuais, assim, que eu fui fazendo ao longo do texto. Mas, assim, parabéns, né, pelo trabalho. Gostei muito. Fiquei feliz de ver o seu trabalho e ver você se formar. Você foi meu aluno e foi um bom aluno. E o trabalho tem muitos locais. Então, parabéns. Obrigada, professora Luara. Vamos acatar as contribuições, fazer esses ajustes. É ótimo poder contar com essa revisão, precisar a entrega final, né, do trabalho. Agora eu passo a palavra para a professora Isabel. Obrigada, estamos agradecendo ao convite de estar aqui a turma Sibeli, o aluno participar desse grupo, desse trabalho, dessa defesa. E muita coisa que Luara falou, eu ia falar também, né? Mas aí eu vou, não precisa falar, é questão de formatação. Sim, parabenizar o trabalho excelente, sua apresentação foi ótima. Você passou muita segurança, né? Clareza, muito bom. Seu trabalho está muito bem escrito, né? Eu também senti assim, muito fluido, né? O início, meio e fim, então eu também não tive grandes dificuldades, mas também pontuei aqui, que eu também vou ficar levantando tudo, mas pequenas coisas de formatação, fonte também, que algumas coisas eu achei que precisava de fonte, certo? O resumo, achei ótimo o seu resumo. Bem enxuto, né? Tinha tudo. Objetivo, o método, os resultados. Só questão assim, algumas coisas você bota assim, a sigla, né? Então quando você for colocar a sigla pela primeira vez, coloca por extenso, tá? Coisa simples que também não vai interferir muita coisa no seu trabalho, né? Eu senti um pouco de falta, talvez o que o Laura falou também, da questão de você levantar assim, na metodologia lá, você buscou, como você fez esse levantamento de trabalhos, né? Como foi sua pesquisa? Você pegou lá, botou no Google Acadêmico, colocou em alguma base de dados, para levantar os trabalhos para construir o teu, né? E aí, como o Laura falou também, né? Não sei se não tinha, você não achou tantos trabalhos, porque não tem muita referência, né? É algo novo também, talvez para engenharia, ou não, me fala aí. Essa parte, professora, foi muito curiosa. Na verdade, foi a via inversa, porque como eu já trabalho com isso há muito tempo, na verdade, eu desenvolvi todo o método e o que eu fiz depois foi, tá, o que é que na literatura justifica isso que eu estou dizendo? Então, na verdade, eu fiz tudo, até a parte dos apêndices, que eu desenvolvi, e apêndice anexo. Que é a parte dos escritos dos apêndices que eu fiz, porque esse caso acabou se tornando também um cliente meu, de consultoria. Então, o que eu fiz foi, baseado no que eu já sei, no que eu acredito que é a forma certa de fazer, desenvolvi o trabalho e a partir disso busquei apenas justificar com achados na literatura. Então, foi o que eu acho. Entendi, foi muito bem. Você fala muito bem, a gente trabalha com outras pessoas também. Sim. Aquele painel da ANAP, que era do Sim. colegiado. Perfeito. Mas lá nos apêndices, aí eu até botei assim, baseado em que autores? Então você é o autor. Né? Então talvez deixar isso claro, que o trabalho foi seu de fato. Você que construiu, né? Desenvolveu esse roteiro. Que não é simples, né? É bem assim. Então já é um trabalho que você vem desenvolvendo e talvez seja inovador, porque você não
O seu roteiro de pesquisa, você baseou em alguém? Não, você que definiu, não foi? Não, só deixar isso claro. Porque alguém vai lhe citar futuramente. Vai ser Bruno Barros Pereira. Né? Então, assim, parabéns pelo trabalho, excelente trabalho. Eu acho que eu coloquei uma pergunta aqui no final. Excelente trabalho. Sim, na sua apresentação você colocou aí sugestão para trabalhos futuros, né? Aqui eu não achei, não sei se é porque. Não, então. Eu tinha lido. Tá, então pronto, vou colocar aqui. Acho que passou despercebido. Me diga uma coisa, qual foi, assim, para mim, tiveram grandes contribuições, né? Esse trabalho foi muito bom. E vai ser provavelmente uma referência para outros trabalhos, outras pessoas que vão trabalhar com isso. Né? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou durante o seu trabalho? A maior dificuldade do trabalho, no caso, TCC ou da realização? Na realização do trabalho, de ir lá na empresa, sim, ele é um cliente seu já, né? Então você já presta consultoria a essa empresa, você já chegou dizendo, ó, isso aqui não está assim, eu posso te ajudar dessa forma. E como foi a receptividade, a empresa aceitou, porque mudou, teve uma mudança, né? Então, isso é uma tendência bem recorrente até nesses outros trabalhos paralelos que eu desenvolvo usando uma metodologia similar, que as pessoas, quando elas veem que é com o intuito de melhorar, elas sempre acatam. Então, a receptividade do feedback sempre foi muito boa. E nesse aspecto eu não tive tantas dificuldades, mas acredito que a maior dificuldade tenha sido de comunicação. De, por exemplo, explicar algo para a pessoa, achar que está entendido e ver uma semana depois que aquilo não está sendo feito da forma correta, eu tenho que voltar e a pessoa não está fazendo. E ficar nesse o que foi dito para o que está sendo feito e para ser o que deveria estar sendo feito. Então essa triangulação, ela se mostra bem desafiadora, por mais que pareça simples, né? Mas a gente sabe que no dia a dia acaba acontecendo bastante. Parabéns, parabenizo novamente, Sibeli, pelo excelente trabalho. E eu acredito que vocês dando uma ajustada, uma organizada em algumas coisas, dá para até publicar seu trabalho, não ficar só aqui no TCC, sabe? Muito bom mesmo. Parabéns. Aí, só complementar, tem um TAC que eu chamada aberta até o dia 20, trabalho com gestão, e claramente, que cabe muito bem dentro da proposta do TAC. Então, amadurecendo. Maravilha. Até o dia 20 dá tempo. Obrigada, professora Isabelle. E para mim essa orientação foi um desafio, né? Quando o Bruno me procurou, apesar de já trabalhar com gestão que eu tenho experiência, eu estava fazendo gestão de carteira de obra. Tanto é que nas nossas reuniões era mais assim, Bruno, a gente precisa interligar o alvo do carteira. Eu queria puxar o meu e ele. Mas foi muito bom para mim também, assim, aprendi muito com o Bruno, muito mesmo. E estudei por trás, eu cavava e ele falava uma coisa, eu dizia, calma. Vamos aprender sobre isso, para poder seguir com a orientação. E aí, assim, Bruno tem muita propriedade nisso que ele faz, questão de gestão financeira, e é um ponto muito trivial para que continue acontecendo o que a gente vem vendo, né? Que é a evolução da construção civil em todos os aspectos. Porque se o financeiro está bom, a gente tem chance da qualidade daquele produto estar bom. Mas se o financeiro está ruim, todo o resto desanda. Então é um ponto bem importante que eu nunca tinha me atentado em começar a pesquisar nessa área, viu, Bruno? E aí você cutucou uma bombinha assim que, nossa, eu nunca tinha parado para pensar. Preciso ir por esse ramo, que a gente
sempre, tudo que eu faço é muito voltado à prática, ao exercício, à gestão no máximo de produtividade dentro do canteiro de obra, e aí vamos ver com essa proposta diferente para o que eu faço todos os dias. Mas é isso. Também agradeço pela oportunidade de aprender com vocês.